Amados irmãos, nós vamos dar continuidade então, nós estamos domingo após domingo estudando a confissão de fé e hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo primeiro, que é justamente sobre a Escritura Sagrada. E é um capítulo que é extenso e interessante que os reformadores nessa assembleia colocaram como prioridade as Escrituras Sagradas. E é interessante e muito, digamos, lógico. Por quê? Como é que nós vamos depois estudarmos sobre predestinação, sobre trindade, sobre decretos de Deus, se nós não estivermos, de fato, confiados que as Escrituras é a palavra de Deus? Se nós tivermos qualquer dúvida ou qualquer, digamos assim, debilidade nesse conhecimento, tudo vai ser prejudicado. Então, nós vamos ver, nós temos hoje aqui, com a graça de Deus, podemos concluir, eu creio que dá para nós concluirmos, mas o importante é nós entendermos que essa relação, então, é um capítulo importantíssimo, e nós vamos, com a graça de Deus, hoje, tocar em alguns assuntos que às vezes você até já ouviu. Eu creio que para a grande maioria não, então isso é importante demais. Para alguns é relembrar, mas eu até acho que é bom a gente sempre cavar um pouco mais fundo. E a confissão de fé, ela faz isso, ela cava de maneira mais funda. E nós podemos pegar preciosidades da palavra de Deus, que é o seu fundamento, né? Então nós vamos hoje, amados irmãos, dar continuidade. Eu quero pedir aos irmãos que leiam comigo na projeção. Pode ter que ficar um pouquinho pequeno, né? Mas eu acho que ainda dá para ler, né? Vamos lá, bem forte, juntos. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e prática. Amados irmãos, nós temos como Bíblia essa dádiva de Deus, como diz o texto, palavra de Deus escrita. É isso que a confissão apresenta, palavra de Deus escrita. E um ponto importante, a Bíblia, nós chamamos de Bíblia justamente porque ela é o quê? Uma biblioteca. Com quantos livros? 66. Vamos decorar? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia, ela foi escrita e ela não está, para nós hoje, escrita de maneira cronológica. Como é que ela está para nós, a Bíblia? Por meio de temas. Então vamos pegar ali, para nós observarmos. No Antigo Testamento, o Velho Testamento, nós temos as leis, chamados Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós chamamos de Pentateuco, esses 5 livros. E nós depois vamos ter históricos, aí está todos esses, não vou citar todos, 1 Samuel, 2 Samuel. Nós temos livros poéticos, temos? Temos. Notem que eles estão, então, colocados para você de maneira temática e não cronológica. Quando você vai ler as Escrituras e você começa a ser um aluno, um leitor assíduo, você vai encaixando e percebendo que, por exemplo, o contexto de Esdras ali, você tem um contexto histórico e que tem relação com um período da história de Israel onde o povo estava voltando de onde? Da onde? Da Babilônia.
E você tinha profetas que, antes do povo ser levado para a Babilônia, profetizava a respeito do que iria acontecer. Tinha ou não tinha? Vários. E também tinha aqueles que apontavam o fim do cativeiro. Então você vai notando que a partir do momento que os livros estão encaixados de maneira temática, você pode se esbarrar num contexto. Opa, deixa eu ver qual que é o contexto. O contexto aqui é do cativeiro. Você tem salmos falando sobre o momento do cativeiro, aquela tristeza que eles sentiam de estar longe de Jerusalém e que tinha uma distância enorme de qual lugar que era para eles tão sagrado? O templo, exatamente. Você tem então todo esse contexto distribuído nos 39 livros do Antigo Testamento. E os 27 do Novo. Nós temos também livros históricos, ou pelo menos um, né? Qual é? Atos dos Apóstolos. Quais são os evangelhos? Cara, está rachando muito. Então, eu vou no sem fio. Então, amados irmãos, chegamos no Novo Testamento e nós temos a mesma composição temática. Os livros as cartas foram unidas. Então, por exemplo, epístolas, nós temos todas unidas, sequenciais, os evangelhos. Nós temos um livro chamado, uma carta de revelação, que é Apocalipse. Perceba que dentro desses 66 livros, nós vamos falar muito hoje sobre isso, há uma perfeita harmonia. E isso vai ser fundamental para que nós tenhamos uma Bíblia com 66 livros. Então, amados irmãos, quem não sabia que a Bíblia estava unida por temas? Quem não sabia? Aí, vários irmãos, que bom. Porque isso é importante. Há pouco tempo atrás lançaram uma Bíblia cronológica, né? Já viu isso, Claudionor? Só para você ter uma noção assim, mas você pode pegar no Google lá, e se você der um Google lá, coloca para você de maneira cronológica. Mas eu quero convidá-lo a você ser um leitor das Escrituras dedicado, e você vai encaixar cada período na sua leitura com o momento que a nação de Israel está vivendo, ou então, depois quando chega no período do apostolado, onde os apóstolos, principalmente Paulo faz, o que ele utiliza-se para visitar as igrejas? Cartas. Não, para visitar, eu quero me referir ao quê? O que ele tinha que fazer? Viagens. As viagens de Paulo são registradas nas epístolas e no livro histórico do Novo Testamento. Qual é? Atos. Por que tem vez que você está lá lendo uma carta de Paulo aos Coríntios e você tem uma citação direta daquela passagem lá em Atos? Porque Atos foi um registro histórico, deixando, por exemplo, nome de imperadores. Com nome de imperador você consegue localizar qual é o período da história? Sim. Com nomes de pessoas, você então consegue identificar, você consegue fazer citações de períodos que deixa bem claro qual é de fato o contexto da época. Então isso é importante para nós compreendermos como a Bíblia foi preenchida com os 66 livros. Um ponto importante, a caminhada aqui para nós vamos trazer como cânon completo. Essa é uma pergunta boa, hein? O que significa cânon? Eu falei domingo passado, por isso que eu estou relembrando. O que significa o cânon bíblico? Isso, todos os livros inspirados por Deus. Mas essa palavrinha, quem trabalhou aqui já vendendo tecido? Ninguém?
Então, o seu Aparecido já vendeu tecido. Você utilizava daquele negócio, que eu não sei o nome, eu dou o nome de régua, mas você vai lá no Tecidos Titas, eles tinham uma madeirinha assim, ó. A madeira também chama? Então é fita métrica e madeira. Vocês lembram daquilo lá? Acho que eu nem usa mais. O cara ia fazendo assim com aquela madeirinha assim, ó. Os alfaiates, né? O cânon, a palavra cânon, o original é vara de medir. Medida. Para quê? Para avaliar se aquele livro estava dentro da medida da inspiração. E nós já vimos domingo passado, relembrando aqui, até se você faltou nos últimos 2 domingos, é bom você assistir depois lá no YouTube, para você pegar um pouquinho do que nós já estamos falando. Por exemplo, nós falamos de revelação geral. Deus pode usar a revelação geral para abençoar os seus filhos? Pode ou não? Um médico, doutor, renomado, pode ser usado por Deus para ser instrumento nas mãos de Deus, mesmo ele não sabendo quem é Deus, nem é Cristo, e ele pode ser instrumento para abençoar a sua vida aos nossos filhos? Pode. Revelação geral. Quem deu a botânica? Quem deu o contexto farmaco? Quem que deu tudo o que a medicina e a ciência utiliza? Nós não temos nenhuma dúvida disso. Essa é uma revelação geral que aponta para um Deus que intervém sobre a história de toda a humanidade de maneira geral. Nós falamos que os céus declaram, apontam para a glória de Deus, que Ele é real. Falamos da moral, mas tem um detalhe: para o seu povo, Deus fez uma revelação especial. No início, Deus utilizava de qual maneira? Muito jóia, muito próximo isso aí, está certinho. E qual é o termo que nós poderíamos dizer? Hoje ele fala por meio de algo o quê? Escrita. Antes, como é que ele falava? Oral, falava. Nem sempre, como foi com Adão, ele tinha uma Bíblia. Era só face a face, oral. A gente pode usar essa expressão, ele falava de maneira oral. Quando Deus falou com Moisés, ele tinha alguma coisa para recorrer e falar: deixa eu ver se realmente eu devo ir para o Egito. Tinha. Mas ele teve o quê? A voz de Deus. A voz de Deus. Quem pediu para registrar? Para escrever? Nós falamos. Deus chamou Moisés, subiu no monte e disse: volte para lá e leve a minha lei. Palavra. Palavra. Palavra revelada. Então agora para os filhos de Deus, para aqueles que são escolhidos do Senhor, Deus não somente fala pela revelação geral, mas Ele fala de maneira especial por meio das Escrituras Sagradas. E essa é a revelação suficiente para apontar quem? Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você pode saber que o céu é maravilhoso, a fazenda produz, os peixes são uma dádiva de Deus para a gastronomia. Você pode saber um monte de coisa que Deus é bom, mas se você não souber que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, o que você não teve? A revelação especial. Você teve só um apanhado do que está aí fora, mas não teve essa graça especial. Nós falamos sobre isso. Então hoje nós chegamos aqui no cânon completo. A Bíblia foi dada, como diz aqui na confissão de fé, ela nos foi dada e ela é a palavra de Deus e inclui todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Vamos abrir aqui a Bíblia em Lucas 16. Evangelho de Lucas.
16, 20. Perdão, 16, 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés. E os quem? Profetas. Qual que é o verbo aí? Ouçam-nos. Eu não vou estender, você lê na sua casa, porque você tem que ter uma canetinha, anota o texto, depois você vai ler com calma. Qual é essa passagem? O rico e Lázaro. Quem foi para o seio de Abraão? O mendigo, que é Lázaro. E quem está numa situação terrível de sofrimento? O rico. Leia depois, com calma. Mas qual é o teor? O rico pede: olha, Abraão, permita-me passar para o outro lado. Não pode. Foi ou não foi? Conhece esse texto aqui? Não conhece, tem que ler, não é possível, novidade então. Mas aí o que aconteceu? Abraão disse: olha, não, eles, sim, porque o mendigo declara, ou melhor, o rico declara: permita-me pelo menos avisar os meus irmãos, eu tenho vários irmãos, permita-me avisá-los para que eles não venham para esse local de sofrimento. O que Abraão respondeu? Vamos ver novamente, agora para você entender o contexto, versículo 29, vamos até o 31. Abraão, não dá para projetar, dá. 29, vamos lá. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, vamos lá, bem forte: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém. Olha só o que nós temos aqui na passagem que Jesus está citando algo que até tem alguns estudiosos que dizem que é literal. Alguns colocam como cadê o termo? Fugiu? Figurado, tem um termo, fugiu, vou lembrar. Não, olha só, o importante é você observar o que Abraão diz que os seus irmãos, os irmãos do rico, desse homem que está sofrendo, possuem para revelar o fim de todos os homens. Fala, irmãos, o que eles têm? Olha só, o que é de fato os profetas, irmãos? O que são de fato os homens que levantaram e declararam a vontade de Deus sobre o povo de Deus? Diz o texto, eles têm Abraão, diz o texto, Moisés e os lei. A lei servia para quê, meus irmãos? Orientar e nortear. E os profetas? Para dizer: vocês desviaram. Vocês desviaram da palavra. Vocês desviaram da lei. Opa, volte. Aí, Júlio, o que acontecia? Os profetas se levantavam e diziam assim: assim diz o Senhor. Ele vinha com a palavra dele, era de quem? Do Senhor. Repreendendo, trazendo o povo para a correção. E o que acontecia? O povo ouvia, Deus abençoava. O povo endurecia, Deus fazia o quê? Pesava a mão. E agora, esse rico está dizendo: deixa eu pelo menos avisar os meus irmãos, como é que é aqui, o sofrimento. E Abraão declarou: se você voltar, ou qualquer morto voltar, aqui uma palavra importante para você levar para alguém que acredita em consulta aos mortos. E você tiver essa pessoa que vai aparecer para revelar o que vai acontecer no futuro, uma revelação, eles não vão acreditar. E por quê?
E Abraão responde: porque já possuem Moisés e os profetas. Perceba que tudo isso está apontando para essa relação que nós chamamos a palavra de Deus. Ela é de fato a palavra de Deus para dirigir e nortear o seu povo. Efésios 2:20, aqui na projeção, quem puder ler, por favor, rapidamente. Se vocês puderem me ajudar lendo rápido, a gente vai ganhar tempo, por favor. Edificados sobre fundamentos dos pastores do século 21. É assim? Sobre o fundamento dos... O que mudou aqui nesse versículo? O que mudou desse versículo para aquele momento onde Jesus está conversando e apresentou Moisés, a lei, e quem que ele apresentou? Os profetas. O que mudou nesse versículo aqui agora? Ah, muito bem. Acrescentou os apóstolos. Porque esses apóstolos é aqueles que colocam uma placa e põem a foto na porta da igreja. São esses? Não. Eles são apóstolos por quê? Falam de Cristo. Tá certo, mas não chegou lá. Usados, escolhidos. Qual que é o termo apóstolo? Falar, meus irmãos, muitos falam. Até hoje os falsos apóstolos falam. Mas testemunha o quê? Ocular. É apóstolo de verdade. Apóstolo é aquele que esteve presente quando Jesus caminhou entre os homens. Pastor, mas tem autor? Você nunca esqueça isso. Novo Testamento, todas as cartas foram escritas pelos apóstolos. Me dá lá um que não foi. Volta a tela, projeção, por favor. Vamos por partes. Vamos começar pelo que está certo. Lucas foi apóstolo? Não. Lucas, ele era um médico. E Lucas, ele era discípulo. E muitas vezes escriba ali, escrevendo aos pés de quem? Oi, Márcio? Certo, Cláudio Honor? Ouvindo Paulo e registrando. Quem é outro aí que você encontrou lá que não é apóstolo? Ixi, está embaçado agora ali, né? Está difícil. Marcos. Aos pés de quem? Do apóstolo Pedro. Agora estou confundindo se é Pedro, Lucas, mas é isso mesmo. Quem que ele estava ouvindo e vendo? O apóstolo Paulo. Ele estava acompanhando. Tanto é que teve um episódio, que teve uma discussão a respeito de João Marcos, vocês lembram disso? Paulo dizia, não quero ele mais não. Ele abandonou nós, lembra disso? Aí no final, quem está lá para ajudar Paulo? Marcos. Restabelecer, crente faz assim. Pode pisar no meu pé, Machado, mas depois você vem e fala, pastor, eu errei. Eu vou pisar no seu e fazer do mesmo jeitinho. Me perdoe, irmã, falei demais. A gente não faz isso? A gente faz com os de casa isso? Por que não vamos fazer entre nós, irmãos? Me perdoe. Aí o que aconteceu? Se acertaram. E ele escreveu tudo aquilo que ouviu diretamente de Paulo, diretamente de Pedro. Não precisa falar que Paulo, quem chamou Paulo para o apostolado? Não é por isso que vocês estão com dúvidas. Caiu, literalmente, se prostrou e diz, Saulo, Saulo, por quê? Tem um aqui que vocês não identificaram, Tiago, ele é irmão de Jesus. Tiago não é apóstolo. Tiago, ele foi líder de onde? Da igreja em Jerusalém. Leia depois Atos 15.
ele se coloca numa posição de líder. Ele ouve Pedro, ouve Paulo e diz: os gentios, nós vamos citar esse versículo ainda hoje, lá em Moisés já falava dos gentios, se cumpre a mensagem do Antigo Testamento. Tiago é um grande líder, e ele foi irmão, se converteu quando Jesus estava com os discípulos, se converte depois da morte do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Então nós temos ele e qual outro irmão? Difícil de lembrar, né? Judas, do mesmo tipinho, homem de Deus e chamado para ser escritor bíblico, sem ser apóstolo, mas irmão do Senhor bendito e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Pode levantar a mãozinha, por favor. Faz igual no Google Meet, Cândido. Todo mundo respeita, levanta a mãozinha e faz assim, né? Aqui a turma, ninguém levanta a mão, Cândida. Fala, Sueli. Sim. Por que, Sueli? Ele ainda faz parte dos profetas do Antigo. Quem é mais velho? Jesus ou João Batista? Eis o... agora eu falei certo, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está anunciando Jesus antes de Jesus começar o seu ministério. Então foi o profeta mais próximo de Jesus. E qual foi o último antes dos 400 anos de silêncio? Malaquias, que está na no final do Antigo Testamento, e nós temos então 400 anos sem Cristo, sem a palavra de Deus, sem um profeta se levantar até João Batista. Muito bem, vamos caminhar. Apocalipse 22, 18, por favor, alguém leia 18 e 19, rapidamente. Aqui na projeção, dá certo? Só para adiantar para a turma. (19) 19 também? (19) agora. Magda lá. Muito bem, volte o 18, por favor. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer, o quê? Acréscimo. Deus lhe acrescentará o quê? Flagelos. Escritos neste livro. Deus deixa bem claro que ele sempre se importou com o cânon. Ele é o primeiro a se preocupar com o cânon. Ele entregou 66 livros inspirados. Não foi 90 e aproveitou 66. Não foi 150 e pegou o que tinha 66. Não. Os 66 livros é a palavra de Deus. E nós vamos ver como que nós fundamentamos que de fato é a palavra de Deus. Para nós caminharmos, nós vamos já para o 3 e nós vamos um pouco adiantar e ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente volta um pouquinho a falar sobre esse tema. Vamos ler comigo aqui, esse é ainda o capítulo 1, parágrafo 3. Vamos lá, na projeção. Os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como... Nós falamos domingo passado, mas não esgotamos. Os livros apócrifos. Nós
damos esse nome porque esse nome significa, aponta, não revelados. Não revelados por Deus. Não entregue por Deus. Por isso o termo também oculto. Nós vamos falar sobre eles agora, mas abra aí também Lucas 24, 27. Quem encontrou aqui na projeção, me ajuda de lendo, por favor. Jesus, em certo momento, quando ele ressurgiu dos mortos, a caminho de Emaús, ele pegou 2 discípulos que estavam muito tristes e começou a pregar para eles. Você já pensou? Que pregação! Tanto é que aconteceu alguma coisa com eles. O que aconteceu com eles? Isso! Eles lembraram que, nunca mais esqueceram disso. Enquanto ele estava falando, o coração deles pegava fogo, ardia. E Jesus pregou o quê? Eu quero que vocês citem ali no texto. Me ajudem. Vamos falar. Jesus pregou o quê? Moisés. O que é Moisés? A lei. Jesus pregou o quem? Todos os profetas que apontavam para quem? Para ele mesmo. Por que ele apontou para a pregação da lei? O homem consegue viver a lei? Quem que tinha que resolver o problema da lei? Jesus Cristo de Nazaré. Ele prega toda a escritura revelada e entregue. A quem? Romanos, vamos ver o 44. 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito. Tudo que está o quê? Escrito. Escrito. Jesus está aqui, é o próprio Deus encarnado, Deus Filho, dizendo: era necessário se cumprir tudo o que estava escrito. Olha o compromisso dele com o quê? A palavra. Diz o texto: de mim na lei de Moisés, quem mais? E quem mais? Uma maneira de citar o quê? Todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Olha só a posição dos judeus. Romanos 3:2. Tinha vantagem os judeus? Vamos ver? Romanos 3:2, por favor. Três, por favor. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? 2. Nosso irmão Márcio acabou de ler. Muitas. Eles receberam o quê? Os oráculos. Os judeus tiveram o privilégio. Deus chamou esse povo e entregou a eles a palavra escrita. Que coisa especial. E eles tiveram essa revelação de uma vez por todas. Foi uma vez única que eles receberam a palavra. Como é que foi a revelação? Começando com quem lá atrás? Moisés. Moisés recebeu a revelação. Ele foi inspirado a escrever. E depois foi surgindo quem? Outros homens inspirados, como os profetas. Nós temos outros autores. E o que o contexto de Israel fazia? Deus levantava Moisés e Deus falava com Moisés, inspirava Moisés, Moisés registrava e o povo de Deus fazia o que com a palavra? Acolhia, guardava. E naquela época não tinha Bíblia igual a sua, que é fácil. Eles enrolavam num rolinho ali mesmo, um manuscrito, e ficava com eles. E todos os profetas que se levantaram era registrado dessa maneira. Tem um detalhe. Por que nós estamos nesse assunto? Porque nós vamos falar sobre os livros, o quê? Apócrifos.
Os livros apócrifos da Igreja Católica Romana estão aonde? No Antigo Testamento. Notem que quem recebeu então o Antigo Testamento? Quem? Os judeus acreditam no Novo Testamento? Não, eles não creem que Jesus é o Senhor e Salvador, não é isso, Sueli? Esses são crentes. Agora, judeu, estou falando de religião, que crê que Jesus não é o Senhor e aguarda o Messias, ele não lê o Novo Testamento como Bíblia. Mas ele faz a leitura de quais livros? Quantos livros? Importante você entender isso aqui. Quem recebeu os oráculos de Deus? Os judeus. A pergunta está então, onde encaixa os apócrifos no Antigo Testamento? Quem recebeu os livros do Antigo Testamento, a revelação, os profetas, Moisés, Gênesis, escrevendo Gênesis, foram os judeus? Os judeus reconhecem os livros apócrifos? Não. Os livros apócrifos foram escritos, em grande maioria, no período interbíblico, que são esses 400 anos de silêncio. E mesmo assim, há momentos que eles adulteram a data. Tem até essa prática de colocar para dar uma impressão assim, não, vai dar mais confiabilidade se a gente colocar uma data diferente. Só que tem um detalhe. Por que então esses livros foram colocados, os chamados livros apócrifos? Vocês lembram do nome dos livros apócrifos? Vou citar alguns aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Vamos voltar aqui um pouquinho. Importante isso aqui. Por que eles foram aceitos no cânon do Antigo Testamento pela Igreja Católica? Aqui está a resposta. O cânon que nós temos, pastor, de Gênesis a Malaquias, é o mesmo dos judeus? Sim. Nós e um judeu, se pegar o Antigo Testamento, a gente conhece as histórias que eles conhecem e creem no Deus Yahvé do jeito que nós cremos. Foram colocados quando? Lembra da Reforma Protestante? O que a Igreja Católica produziu para combater a Reforma Protestante? A Contra-Reforma. Tem um concílio mais famoso de todos, o Concílio de Trento. O que eles fizeram? Qual foi a grande temática da Reforma Protestante? Qual foi a grande bandeira de Lutero na Reforma Protestante, pregando as 95 teses na porta de Wittenberg, no castelo de Wittenberg? Combatendo qual heresia? As indulgências, que eram o quê? Vendidas para a remissão de pecados de pessoas vivas e mortas. Então, essa prática das indulgências, Lutero se levanta, começa a Reforma Protestante, está fora do cânon. Aonde vocês têm base bíblicas para fazer essa prática? Aí o que acontecia? A Igreja Católica, no Concílio de Trento, estabelece alguns pontos. Entre eles vão fazer o seguinte, decisões desse período, nesse momento, na verdade. Eles vão condenar a venda da indulgência do jeito que estavam fazendo. Mas se você fosse fazer uma leitura lá, do que é uma indulgência para a Igreja Católica hoje, quem é um bom aqui, ex-católico romano, que me explica em 30 segundos? O Paulo acho que não sabe também não. Sabe, Paulo? A indulgência é você pegar e falar assim, quem morreu foi o meu parente. Tá. Ele morreu e está em qual lugar?
Purgatório. O que eu posso fazer para fazer o pagamento, para fazer com que ele possa ficar puro, suficiente para chegar a Deus? Eu posso fazer alguma coisa? Aí o líder romano diz: pode. Vai lá, pastor Fábio, olha vai lá no Bom Pastor, faça uma visita ao túmulo, acenda uma vela, e será assim feito essa produção do quê? Da indulgência. A indulgência é praticada até hoje. Só que não é praticada com a questão que? Financeira. Porque aí também até eles falam: espera aí, excedemos aqui, o negócio ficou descontrolado. Fala, Magda. Também, tudo faz parte. Por exemplo, como é que você vai expurgar os pecados dessa pessoa? Porque para eles a obra da cruz não é o quê? Suficiente. Então eles têm que fazer uma missa para poder expurgar os pecados, de modo que pode ser a missa do sétimo dia um contexto da indulgência. Pode ser todo esse aspecto que vai acrescentar. Notem que quando foi confrontados a respeito dessas práticas, mas não são somente essas. Por exemplo, nós temos algumas práticas desse período. Olha só o que acontecia lá. Deixa eu voltar aqui que eu confundi. Uso de magia. Pode. Tobias diz lá em capítulo 6, versículo 5. Perdão dos pecados por meio de esmolas. Pode. Tobias 4:11. Oferta de dinheiro para os pecados dos mortos. 2 Macabeus 12:43. Opa! Se eu tenho esses livros que podem chancelar as nossas práticas, o que eu vou fazer com esses livros? Vou acrescentar aonde? No cânon. No cânon. Quando eles acrescentaram, eles então utilizaram do quê? De um subterfúgio que eles acreditam assim. Não é somente a palavra de Deus revelada, aquela que norteia a direção da igreja, mas também o quê? O magistério. Os homens podem direcionar escolha de livros. Então, quando foi acrescentado esses livros, tinham o objetivo: vamos legislar aquilo que nós também cremos. Mesmo que esses livros não foram reconhecidos nem pelos judeus. Fala, Denner, meu irmão. Ô, Lacir, pega um copo d'água para mim lá, por favor, Lacir. Pega 2 já, por favor. Fala, Denner. Muito boa pergunta. Notem um detalhe. Eu vou responder a sua pergunta, nós lendo aqui o 4º ponto. Tá, Dena? Vamos lá. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente seu autor, que é a própria verdade. Ela tem, portanto, de ser recebida porque é a... Opa! Olha a resposta, Denner. Capítulo 1, parágrafo 4º, sobre as Escrituras Sagradas, da confissão. A autoridade da Escritura Sagrada, ela não deve ser estabelecida, obrigado, amado irmão, segundo homens. Ou o quê? Ela não pode ser estabelecida segundo o homem ou o quê? Igreja. Quem estabelece o cânon para nós protestantes não é o homem e nem a igreja. Opa, isso aqui é interessante, é diferente isso aqui. Porque a igreja está lá para estabelecer o que é certo, esses livros devem colocá-los. Só um detalhe, vocês perceberam quando foi o Concílio de Trento? Qual século? 16.
Nós temos a revelação do Antigo Testamento, 1500 antes de Cristo, 1000 e poucos anos antes de Cristo. Nós temos depois mais 1500, 600 anos, quase 3000 anos, nunca teve livros chamados apócrifos. Mas agora foram acrescentados. Por quê? Porque quem tem essa autoridade no contexto da Igreja Católica Romana? A própria igreja. Nós temos um concílio de reformados que diz assim, ó, isso aqui põe, isso aqui não põe. O que a confissão está declarando? Não. Não é homem que estabelece o que é bíblico, cânon, o que não é. Quem estabelece? Aqui que nós vamos verificar. Abra sua Bíblia aí comigo, eu vou pregar também a minha aqui, para a gente ler detalhadamente essa passagem. Fala, amado irmão, que eu esqueci o nome do filho do Márcio que está conosco. Felipe, fácil o nome, Felipe. Utiliza. Exatamente. O que acontece, Felipe, é porque nós temos ali na igreja copta, na igreja oriental, vamos assim também destacar, eles têm a mesma ideia de que não é o que eu vou apresentar aqui agora, respondendo ao Denner também. Qual que é a base da reforma protestante? Quem pode declarar aqui? Qual é o lema principal da reforma protestante? Fala para mim, por favor. Somente as Escrituras? Está correto? Qual é o maior destaque, Felipe? Não é nas Escrituras. É na primeira palavra. Qual que é a primeira palavra? Somente. Só. A igreja romana, a igreja copta, a igreja oriental, eles creem na Bíblia, mas creem também em outros livros aditivos. Eles acrescentaram e fizeram uso do magistério, por exemplo. A igreja oriental ela é muito ligada a essa administração romana. Por exemplo, entre os reformados, a confissão de fé de Westminster foi tão bem elaborada, mas no final não vingou a reforma diretamente na Inglaterra, por um motivo que os historiadores destacam: no sistema de administrar a igreja. Nós entendemos que tem mais de uma maneira de você ser bíblico e administrar corretamente a igreja. Por exemplo, nós somos conciliares, presbíteros, representantes. A igreja batista é o quê? Congregacional. Ela não tem nos presbíteros como representantes, mas ela tem a assembleia de todos os crentes. Nesse contexto, os reformadores falam assim, nós não podemos ir além. E aí houve espaço, tem todo um contexto na própria Inglaterra, para que outro sistema, que foi os católicos novamente, retomar o poder, porque os reformados ficaram meio divididos. E agora, o que a gente faz? Porque vocês pensam assim, esse grupo pensa assim, e ficou numa situação difícil. O que a igreja romana oriental também fizeram? Nós definimos o padrão. O padrão é episcopal. Aqui, quem define o que vai realmente ser norteado para o cânon ou para a prática é a liderança. Como é que está aquele nome bonito? É um nome bonito que está lá, o conclave, e que faz toda essa projeção e estrutura do que deve crer e do que não deve crer. Irmãos, nos livros apócrifos se coloca, por exemplo, a oração aos mortos, por exemplo, citações para você, não, está na Bíblia. Você tem que conversar assim, não, vamos pegar a Bíblia de verdade, né? Vamos pegar a Bíblia, os livros mais assim expostos, como o Denner mencionou. Como negar a revelação que somente Cristo, e por meio da sua obra expiatória, pode pagar o preço do pecado? Se é tão claro, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre esse ponto. Mas aqui, em 2 de Pedro 1,16.
Pode continuar, Cândida. Amém. Notem, Pedro está apresentando o argumento. Não levei a vocês a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de fábulas, o quê? Engenhosamente preparadas. Não. Eu transmiti a vocês a palavra de Deus. Como? Jesus aqui é citado. Em qual lugar Jesus estava que ele cita Jesus e que ouviu uma voz dos céus? Vocês lembram? Naquele momento do monte, onde acontece aquela revelação, nós chamamos da transfiguração, onde está ao lado de Jesus dois homens, que representam dois aspectos da palavra de Deus. Quem era o primeiro? Moisés. E quem era o outro? Elias. 3 homens. Os discípulos veem 3 homens. E os discípulos ficaram tão atordoados. Eles viam em Jesus um brilho que vinha de... A explicação ela é difícil de entender, nós entendermos. Mas o brilho vinha de dentro para fora em Cristo. E eles ficaram tão maravilhados que eles viam 3 homens e deram nome. É Elias e é Moisés e no meio é Cristo. É o Jesus que nós conhecemos. E eles estavam admirados. De repente, Pedro dá uma ideia. Senhor, não vamos descer daqui não. Vamos fazer o quê? 3 tendas. Uma para Elias, uma para o Senhor e uma para quem? Moisés. Pedro está assim, vendo a revelação na frente dele. De repente, uma voz do céu. E diz o quê? Este é o meu filho amado. É a mesma frase do batismo, Roberto. Mas agora, para tirar qualquer dúvida, quem é o maioral? É Elias? É Moisés? Não, é Cristo. Eis o meu filho amado. A ele ouvi. A ele ouvi. Então nós temos aqui a declaração direta que Pedro está dizendo que Cristo é aquele que nós devemos ouvi-lo, e nós devemos ouvir somente a Ele. Por isso que os apóstolos, tudo que eles relataram nas suas cartas, no contexto de Lucas, o registro histórico, aponta para a pessoa de Cristo, e há uma harmonia, nós vamos depois citar isso, perfeita na mensagem e na pessoa de Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,16, rapidamente, na projeção. Muito bem, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Denner, vamos ver se a gente responde então. Se tudo que nós temos na palavra de Deus, nós cremos que a palavra de Deus é a revelação de Deus para o seu povo, ela deve nortear o seu povo de maneira que o povo de Deus tenha entendimento que tudo que nos foi dado por graça. Deus quis se revelar a nós. E Ele deixou isso bem claro. Nós, como bons cristãos, os judeus só 66 livros. Nós, como bons cristãos, cremos nos 66. Não cremos só no 39,
mas cremos no 66. Eu pergunto, há uma harmonia perfeita entre todos os textos? Para bom estudioso, você fala assim, como é maravilhosa a palavra de Deus. Você pegar aspectos, nós vamos tocar sobre esse assunto, separados, é uma, digamos assim, é um erro da hermenêutica, você pegar um texto isolado. Daqui a pouco nós vamos citar sobre isso. O que eles fazem, por exemplo, para falar sobre orações aos mortos? Você pega algo isolado e ainda pega de alguns textos chamados deuterocanônicos, que é o que nós chamamos de apócrifos. Para nós é apócrifos. Não foram inspirados. E querem fazer a teologia em cima desses livros. Então é um erro gigantesco. Outra coisa, vocês viram, eu li uma frase assim, para momento de fé, porque vou falar, tá, irmãos? Vocês não ficam assim, pastor, fica lá, não tem como não falar. O Papa usurpa o trono que é de quem? Cristo Jesus. Ai, coitadinho, era tão bonzinho. Lê do engano. A posição dele é de não esclarecer a igreja do Senhor Jesus a respeito das palavras de Cristo. Por exemplo, uma das indulgências que eu li esses dias, no ano da fé, acho que foi esse ano passado ou retrasado, no ano da fé, para que possa ser de fato feito a penitência, a indulgência dos pecados, que se leia o quê? O catecismo da Igreja Católica. Algum dia eu falo aqui pregando assim, gente, chega em casa e vai ler os livros históricos que John Wesley não, o Whitefield, não, também não, só estou errando, Jonathan Edwards, João Calvino, se debruce lendo esses livros. Eu faço isso aqui? Vocês quase não me ouvem falando isso. É bom lê-los? É bom. Mas o que nós devemos ler? As Escrituras. Eles não incentivam a leitura das Escrituras. Porque se o povo de Deus tiver acesso às Escrituras, ela vai fazer o quê? Conhecereis a verdade. E a verdade tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Quando você lê, você pode estar lá no centro de Umbanda. Você pode estar querendo tirar a sua vida. Quando você lê a palavra de Deus, ela é poderosa para libertá-lo e alcançá-lo com salvação. Mas há uma relação direta de cabresto. Vamos falar agora um ponto importante. O que é a Igreja Universal, que é esse mercenário na liderança da Igreja Universal, esse bispo duque, esse outro pertencente ao inferno faz? Esses todos, RR e tudo mais, fazem. Eles deturpam as palavras de Cristo Jesus. Eles utilizam como o Papa, como a Igreja Romana faz, e tira da igreja o ensino das Santas Escrituras. Então, por isso, Denner, eles não vão ter esclarecimento por meio da palavra de Deus, e sim do que o líder fala. O dia que eu chegar aqui e falar, vocês me fazem um favor, só ouçam o que eu falo, vocês me internem, amarra bem aquele vestuário lá de... amarra para trás, assim, né? E me interna, porque tem uma coisa errada com esse homem. Vamos caminhar. Vou ler aqui para vocês. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. Ponto importante. Deixa eu ver se eu deixei bem claro aqui. 1 João 5,9, senão vai me faltar aqui, vai me fazer... Tem alguém aberto aí já para ler? Só um pouquinho, Cândida. Hoje você tem o que para referenciar que o que a Cândida falou para o Luiz é certo, verdadeiro. O que nós temos para fazer hoje para registrar? Vídeo, áudio, qualquer coisa. Naquela época, o que era necessário para saber o que a Cândida falou para o Luiz e prometeu? O que utilizava-se para confirmar que ela disse isso? Testemunhas.
se aceitarmos o testemunho para alguém poder ter segurança do que falou e foi prometido, tinha testemunhas, traziam pessoas. A Bíblia fala de 2 ou 3 testemunhas. Você vai confirmar, está certo isso? Está certo, prometeu, falou, então tem que cumprir. Pode, por favor, continuar, Cândida? Muito bem. Se aceitarmos o testemunho dos homens, a ideia é a seguinte: você não acredita quando alguém chega em você e mais 2, 3 homens sérios, que você considera sérios, dizem que aconteceu? Você não acredita que em 4 pessoas declarando aquilo é verdade? Quanto mais a revelação, olha lá o texto da projeção, a revelação de quem? De Deus, que é muito o quê? Maior. É isso que a palavra de Deus está nos apontando, que a revelação dele é muito maior do que a dos homens. Detalhe, nós temos então a própria palavra de Deus sendo base, sendo alicerce para nós solidificarmos os livros das Escrituras. Só um detalhe importante: você tem os 39 livros do Antigo Testamento que nenhuma igreja cristã nega. Você já pensou, Divino? Até tem umas igrejas que podem tentar. A Igreja Universal poderia tirar Malaquias, né? Aí acabava a igreja, né? Mas nenhuma igreja quis tirar os 39, alguns dos livros. A igreja aceitou os 39 livros porque quem recebeu foram os judeus e eles concordam plenamente. Os 27 do Novo Testamento, a igreja cristã, inclusive até a católica, nenhuma dessas igrejas cristãs negam os 27 livros inspirados e revelados no Novo Testamento. Nenhum livro. A igreja é de Mateus a Apocalipse. São os mesmos livros, dos quais esses livros têm uma unidade, e a igreja, desde os primeiros séculos, elas apontam os 27, e tem um detalhe, vou adiantar aqui. As cópias que nós temos das Escrituras, elas se revelam aos montes, literalmente. Por exemplo, tem uma carta chamada Pastor de Hermas. Nossa, você quase fala, não, segundo os estudiosos, que inspiração, passar a palavra para você, Márcio, que carta profunda de Deus. Ela ficou escondida, não se achava essa carta, até o século XX. Você acha que é por acaso? Providência de Deus, porque quem revelou os 66 livros foi o próprio Deus e sustentou a igreja de Cristo com os 66 livros. Quem já ouviu falar de Ilíada de Homero? Já viu aquela poesia? Na história a gente estuda um pouquinho, só a citação. Ela tem muito menos cópias do que os manuscritos com quantos livros? Os 66, ou o antigo com os 39 e o novo com os 27. Muito interessante isso, porque é a mão de Deus sustentando a sua palavra revelada. Tá? Marcos. Isso. Perfeitamente. Foi justamente no dia que você não veio. Ô Márcio, nós falamos sobre isso, porque quando se fala toda a Escritura de Deus, está se referindo ao Antigo. Eles não tinham ainda o cânon unido dos 27. Mas Pedro cita Paulo. E cita os profetas e o apóstolo. Ali na carta de Pedro, nós vamos ver esse versículo, ele endossa justamente porque aí é somado a revelação que Cristo deu aos apóstolos, colocando em igualdade tanto os ensinos dos profetas como dos apóstolos, tá? Mas bem observado e muito atento, como sempre. Vamos lá. Pelo testemunho da igreja podemos ser... Já li? Não, né? Já? Não li não. Olha só o final que eu quero destacar.
movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A igreja tem um nome. A igreja é a verdade? Ó, que pergunta capciosa. A igreja é a verdade? Quem é a verdade? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3,15. Quais são os adjetivos da igreja? Eu quero na revista atualizada, porque eu gosto demais dessa palavra. A igreja é o quê? De Cristo. Coluna e baluarte da verdade. A igreja não é a verdade. A igreja é a coluna. Qual que é a ideia? Sabe uma construção militar? Para fazer o quê? Defender. Testemunhar que ela é a palavra de Deus. Baluarte, essa ideia de proteção. E ela defende a verdade. Ela não é a verdade, mas ela defende a verdade, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ao longo da história, a igreja foi importantíssima. Quando você vê as histórias da igreja século XVI, os reformadores, você fala assim, nossa, que luta para ter uma Bíblia traduzida. E os caras eram crentes. Hoje nós temos Bíblias e fechadas. A igreja testemunha da importância das Escrituras. Porque se a igreja chegou aqui em Uberlândia para alcançá-lo, foi porque ela perseverou, defendendo, posicionando a respeito da mensagem revelada de Cristo Jesus. Para finalizar esse capítulo, eu quero destacar o seguinte, olha só, nós temos bons argumentos arqueológicos, nós temos bons argumentos para dizer, olha a concordância da Bíblia ou ateu à toa. Nós temos tanta coisa para falar com alguém, ou inclusive conosco mesmo, né? Porque a gente era, grande parte de nós também era assim, né? Meio à toa, né? Até que a palavra de Deus nos impactou. Por meio do quê? Olha só, diz assim a palavra de Deus aqui, ou melhor, a confissão. Esse ponto diz o seguinte, ainda que as Escrituras, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de todo o seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as muitas outras excelentes, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Tudo isso para dizer o seguinte, a palavra de Deus é linda, maravilhosa, e nós a admiramos, amém? Sua harmonia, tudo. Contudo, nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade, vamos ler juntos? Provém da operação interior de quem? Do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Alguns vão dizer que a confissão de fé não trabalhou o tema, o Espírito Santo. Não tem esse capítulo. Opa! Passa um pouco despercebido. O que o parágrafo está dizendo? Dizendo que você pode apresentar para a pessoa o seguinte, olha como tem uma harmonia, leia perfeitamente, você vai compreender tudo. Ele vai achar bonito, interessante, mas se não tiver a ação do Espírito Santo no coração daquela pessoa, vai ser o quê? Inútil. Inútil, irmão. Quem traz a revelação no coração do crente é quem? Mas eu quero que vocês respondam do jeito que está aqui. Traz a revelação no coração do crente por meio da palavra e com a palavra. Pergunta sobre o Espírito Santo aqui. Tem gente que fala, eu não vou para a presbiteriana não. Eles não gostam do Espírito Santo lá. Que mentira mais tenebrosa, Eliana.
Como assim? Depende, né? Se eles acharem que Espírito Santo é aqui, assim, Natiele, ô Zé Alves, volta lá e dá mais uma dedilhada até eu entrar no Espírito e cair. Aí realmente nós não vamos ter a ação do Espírito Santo aqui nessa igreja, nem hoje, não tão cedo. Se Espírito Santo for nós falarmos aqui em línguas e fazer aquele barulhão, nós não vamos ter. A palavra de Deus, isso é uma questão interessante, alguns reformadores apontam, eu creio. Eu sempre digo, pode ter alguém que se levante, olha, pastor sessionista, uma crise, né, pastor, ou Claudiano, o pastor fica numa crise. Pode. Cada 1000 revelações que eu já vi na história, 998 eram fajutas. Mas se tiver realmente algo para ser revelado, vai ser revelado por meio das Escrituras e a pessoa citando o quê? A palavra. Não vai poder nada ter um conteúdo diferente. Mas tem um detalhe, ainda tem uma regra, que se tiver então isso, quem tem que levantar? Alguém que tem o dom da interpretação. É para mim muito difícil isso, muito difícil. Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque não é um meio que Deus utiliza hoje. Mas você já viu muito isso aonde? Em outras igrejas. Eis que te digo. Oh, mas está tudo escrito já. Cristo veio, ele dizia, eis que te digo, Cristo. Por que ele não precisava falar isso? Porque a palavra era ele mesmo. Se nós temos a palavra de Cristo, por que nós vamos precisar de revelações ainda adicionais? Ah, mas para apontar se aquele emprego deve ser escolhido por mim ou não. Amado irmão, nós vamos depois, não vai dar tempo hoje, estudar sobre a suficiência das Escrituras. Ela é suficiente. Por exemplo, o local vai deixar você longe da esposa. Você vai ter que trabalhar e ficar 25 dias, olha o olho bem aberto, fora de casa, direto, todo mês. Sequencialmente. E o projeto é para 5 anos. Como é que é? Vai comer cuscuz sozinho. E você não vai querer não, né, Cida? Você fala assim, aqui ó, presta atenção, cabra. Não nasci ontem não, cabra. A palavra de Deus aponta para o cara e fala assim, não, eu não vou escolher esse emprego, porque aqui no versículo tal, ela fala. Mas o que ela traz para nós? Os princípios. Oi? Exato, os princípios para nortear uma escolha que esteja aprovada pela palavra de Deus. Domingo que vem nós vamos falar sobre a suficiência. Luiz, chamou, meu irmão? Exato. 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 Testemunhando do Senhor e mais, né, irmão Luiz? Como o senhor mencionou, nós temos a necessidade. Se você pega a Bíblia igual você pega um gibi, se você faz isso, irmão, eu quero te ensinar. Eu sou reformado. E eu pego e falo assim, ó, Senhor, fala comigo com a tua palavra. Quebranta meu coração com a tua palavra. Que a tua voz possa reverberar no meu coração durante a semana nesse texto. Eu quero mastigar esse texto durante a semana. Não permita meu coração trazer como palavra de homens, mas é a palavra do Senhor para a minha vida. Ó Espírito de Deus, desperta-me. Essa é uma oração cheia do Espírito Santo, amém ou não? Claro, claro. Mas a ação do Espírito Santo é para trazer a você esse entendimento da palavra, para que você viva os princípios da palavra. Para eu aqui, Henrique,
vamos usar o termo porque é isso mesmo, né? Uma rajada de línguas estranhas. Aldena, você já fez isso? Olha, tá, nem Dena. Eu já, né? Pensava assim, nossa, se eu falar essas línguas eu vou ser mais espiritual. Rogério Góes fez demais já também. Cara dele. Aí você pensa assim, esse realmente é o mais consagrado nessa igreja aqui. Qual que é a ideia? Uma disputa interna. Eu acho que é o Elias, é corintiano, mas é cheio de Deus. Porque, quando esse homem, custa falar, mas quando fala cheio do poder de Deus, e fala em mim, vira aquela competição estranha. Quem pode dizer que concorda comigo? Você já viu isso? Só para quem já viu. Então isso, irmãos, para mim não é a ação do Espírito Santo no meio da igreja. A ação do Espírito Santo no meio da igreja é quando, por meio da palavra, por que os cânticos, né, Zé Alves, tem que falar do Rio Azul e apontar para o céu? Porque tem que estar embasado aonde os cânticos que nós cantamos? Na palavra. Porque é por meio da palavra que o Espírito Santo nos transforma. Ter dom aqui de cantar, pregar, isso é dom que Deus dá. Agora, viver a vida cristã só pelo poder do Espírito Santo. Como? Tendo o coração inflamado pela palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Pergunta?